logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem só... Saúde os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para mais uma aula, uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Betel. Nós hoje vamos estudar a lição de número 4, a tríplice dimensão da salvação. Quero agradecer de coração a todos os internautas que estão me acompanhando. Quero agradecer os professores e professoras, aos alunos, a todos que têm me acompanhado, que têm compartilhado, que também têm feito seus comentários. E que Deus abençoe. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, também de compartilhar essas aulas e também aí de deixar o seu gostei ou não gostei, pois isso incentiva muito o professor. Meus queridos professores, internautas que estão me acompanhando, na lição de hoje o primeiro objetivo da lição é descrever a condição humana. Então eu vou estar explicando sobre nosso estado antes da salvação chegar até nós. Também vou estar mostrando aí para que nós possamos entender o que é morto espiritual. E também como a palavra de Deus diz que nós éramos escravos. Então por que éramos escravos? Isso eu vou estar esclarecendo no primeiro ponto da lição. No segundo ponto, nós vamos apresentar nosso estado presente. Então, como era a nossa situação antes de conhecermos a Cristo, E eu vou estar falando sobre isso. E vou falar também se a salvação é um presente de Deus, por que tenho que lutar por ela, Outra coisa também vai ser qual a diferença entre um império e um reino. Vou falar aí. Nós estamos cheios de pastores presidentes, de campo. Que Jesus é o pastor, Jesus é o rei e eles são imperadores. Vou falar sobre isso. Você que não gosta muito de ouvir essas coisas, não sei se você vai gostar, mas vou falar sobre os imperadores e sobre a dificuldade que nós temos hoje. Nós temos aí muitas pessoas, vou falar sobre isso, muitas pessoas que ficam aí um lambe-bota porque quer chegar a pastor. Meu querido, escuta isso que eu vou lhe dizer. É uma posição minha, é coisa minha. A coisa mais difícil é um pastor se salvar. E eu vou explicar por quê também, dentro desse segundo objetivo. Porque em vez de conseguir prosseguir como pastor, que é aquele que cuida, o pastor não precisa ser o pregador, não precisa ser o homem que é eloquente para pregar. O pastor é o ensinador, é o cuidador, é o que zela, é o que busca, é o que coloca aí azeite nas feridas. Esse é o pastor, por isso que eu vou estar falando neste segundo tópico da lição sobre a impossibilidade, não vou falar impossibilidade, mas sobre a dificuldade que tem um pastor de estar no arrebatamento da igreja. O 3, eu vou falar, vou estar explicando os propósitos de nossa salvação. Qual a melhor joia que podemos ter em nosso pescoço? Escuta essa. Me espere no 3, eu vou falar sobre isso. Vou falar da melhor joia que nós podemos ter no pescoço. Você talvez não tenha valorizado essas joias que podemos ter no pescoço. Eu vou estar falando no terceiro ponto. E aí, se você não ir até lá, você não vai compreender. O texto áureo, ele diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. A verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar na nossa lição. A salvação em Jesus Cristo nos tirou da condição de mortos e nos vivificou e nos transportou para um reino de luz.
O texto em referência, ele se encontra em Efésios capítulo 2, né? 1 a 5, né? Vai falar sobre que ele nos vivificou, né? Estando nós mortos em ofensas e pecado, né? Com a nossa ofensa, e ele nos vivificou juntamente com Cristo. A introdução diz o seguinte: a salvação produziu em todos os salvos um efeito muito poderoso. Então é isso que nós vamos estar vendo na lição, a nossa condição antes e as nossas condições depois de aceitarmos a Jesus, depois de sermos salvos, né? Que aí a salvação produziu esse efeito poderoso na vida daqueles que aceitaram a eles, pois ela agora abrange no nosso passado quem éramos, o presente, quem somos agora, e o futuro, o que ainda iremos nos tornar. Nós precisamos olhar isso na visão espiritual. Quer que vocês entendam como eu era espiritualmente no passado, e agora hoje, como está o meu relacionamento com os irmãos, que primeiro com os homens para depois com Deus, tá? Certo, eu tenho que ser certo com Deus. Não, primeiro você tem que ser certo com os homens. Se você for certo com os homens, aí você pode ser certo com Deus. Deus não aceita você estar em dívida com os homens e querer buscar as bênçãos do céu. Não, primeiro certo com os homens, depois certo com Deus. Até porque nós precisamos de uma comunhão uns com os outros, porque é esta comunhão que faz com que nós, no tempo presente, podemos ser chamados filhos de Deus. Antes de entrar no primeiro tópico da lição, quero enviar um grande abraço para os irmãos que comentaram a lição de número 2, né? Vini Galiano, ele disse: somos tão pecadores que mesmo assim, por amor à humanidade, Jesus vai nos dando chances de dar um bom testemunho, pois através do nosso testemunho que vamos ganhar outros, né? Salvar os perdidos. Grande abraço aí também, Márcio Rosa de Camargo. Ele diz: mais uma escola abençoada, Deus te abençoe. Ele é de Goiás, né? Brasil. Antônio Carneiro Filho, meu querido internauta, irmão Antônio, ele diz assim: a paz do Senhor, presbítero Ademar, bela explicação sobre a predestinação. Podemos acrescentar ainda em 1 Timóteo 2 e 4, Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Obrigado, irmão Antônio Carneiro Filho. Pastor Marius Ferreira, aqui da nossa igreja, disse: uma aula abençoada. Obrigado, pastor Marius. Mateus Ferreira, ele disse: a sua aula é uma benção. Mateus Ferreira, ele é de Goianópolis, Goiás. Grande abraço aí a todos vocês aí de Goianópolis. Eliana Galvão de Paiva, suas aulas são tão diferentes. Gosto muito delas, porque o Senhor ensina abrindo um leque da lição e aprofundando a lição. Ela diz: benção pura. Obrigado, minha irmã. Continue orando por mim e que eu sempre viva humilde, servindo ao Senhor, porque todos que crescem perdem aí a graça, meus queridos. Olha, nós estamos falando, o texto diz que a graça de Deus é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Então nós vivemos pela graça, então nós não podemos querer ser o bicho da goiaba para que nós não tenhamos problema. Daniel Simões, a paz, meu professor, que aula maravilhosa. Acompanhe suas aulas há bastante tempo. Obrigado, querido irmão Daniel, por esta força. Grande abraço também ao casal Gilvandre e sua esposa Érica. Eles são de Aparecida de Goiânia. Ele diz que sempre assiste às minhas aulas. Obrigado. Grande abraço também à minha prima, né? Eulinda, lá de Itaquera, São Paulo. Que Deus continue te abençoando, minha querida prima Eulinda. O ponto 1 diz assim:
quem nós éramos no passado. Com muita firmeza, Paulo descreve nosso estado antes da salvação chegar até nós. Então, Paulo, ele procura contar aí a história, para que as pessoas possam entender o nosso estado antes da salvação chegar até nós. Por isso que a Bíblia fala em sermos agradecidos. Paulo, ele vai afirmando, ele vai declarando, ele diz assim, olha, nós estávamos mortos. Quer dizer, nós agíamos na vontade da carne. E ele diz mais, e andávamos de acordo com os ditames do mundo. A maior parte das pessoas cristãs hoje, elas têm um passado. Quando elas olham para o passado, elas vão ver que elas viviam em lugares totalmente que não agradava a Deus. Por isso que Paulo disse, olha a maneira que vocês viviam, vocês adoravam ídolos, vocês viviam de maneira que não glorificava a Deus. Paulo aqui, ele diz que nós andávamos de acordo com os ditames do mundo, era a regra mundana. Você olha as pessoas hoje, você dá uma olhada, as pessoas que estão mortos em seus pecados e delitos, é a mesada de cerveja, é o bar, é o baile, é tantas e tantas coisas, e elas vivem de acordo com as regras do mundo. Então, meus queridos, o 1.1 diz assim, nossa condição diante de Deus. Uma pessoa não precisa estar sepultada para estar morta. Então, meus queridos, a morte aqui que Paulo está dizendo, que o escritor está falando aqui, ele está dizendo da morte que se refere à condição espiritual de todas as pessoas que não estão em Cristo. Quem não está em Cristo, mesmo vivendo, está morto. É por isso que eu digo, queridos professores, professoras, orienta os seus alunos que nós precisamos viver uma vida de comunhão com Deus. Às vezes nós cobramos oração, jejum, oração de madrugada, cobramos tantas coisas. Mas o importante, a primeira coisa que devemos ter é a comunhão entre os irmãos, para que nós possamos nos encaixar como aqueles que morreram para o mundo e vivem hoje para Deus. Então, meus queridos, a origem dessas condições aparece nos delitos e pecados dos seres humanos. A maneira que eles se comportam, estão mortos. A morte é o estado de separação entre o homem e Deus. Aqui está dizendo, o pecado separa o homem de Deus. Porque nós, uma vez que aceitamos Jesus, queremos viver essa indiferença entre os outros. Tem pessoas que não cumprimentam o outro. Então, Paulo aqui, ele utiliza duas palavras gregas que descrevem a condição humana, delito, que é paraptoma, quer dizer, um passo em falso, um desvio do caminho certo. Quer dizer, os delitos é aquilo que nós vamos fazendo. Quando você agride um irmão, você está cometendo um delito. Quando você odeia um irmão, você está dando um passo em falso, você está cometendo delito. E nós fomos livres. Quando nós estamos cometendo delitos e mais delitos e não reconhecemos que estamos errando, o que acontece? Nós estamos encaixados com as pessoas que estão mortas para Deus, que estão separadas de Deus. Então, o pecado é amartia, quer dizer, errar o alvo. Então, nós, queridos professores, professoras, explica para os seus alunos, quando nós pecamos, nós erramos o alvo. Então, nós precisamos voltar de novo para acertar. Então, a ideia é de uma pessoa que atira dardos num alvo e não acerta, ele erra. Então, era assim que nós estávamos, era o nosso estado, antes de conhecermos a Cristo, antes de obtermos a nossa salvação. O 1.2 diz assim, andávamos segundo o curso desse mundo. As palavras século e mundo se referem a um sistema de valores sociais que está totalmente alienado de Deus, quer dizer, está totalmente separado de Deus.
Então nós andávamos dessa forma. Não podemos andar mais. E se refere a um mundo escravizante, onde suas forças controlam por completo o homem sem Deus. Veja bem, o homem sem Deus às vezes vai de mal a pior, cometendo delitos e mais delitos. É uma dó nós ver estas coisas na igreja, essas aulas, para que nós possamos acordar e estar vigilantes para a volta de Jesus. Um mundo que penetra e até mesmo domina a sociedade não cristã e subjuga as pessoas ao cativeiro, quer dizer, as pessoas se tornam escravas. Veja a pessoa que fuma, queria tanto largar de fumar, mas não consigo. Pessoas que bebem, queria tanto largar de beber, mas não consigo. Pessoas que usam droga, queria tanto parar de usar droga, mas não consigo. Quer dizer, o mundo escraviza. Então tem coisas que nós não deveríamos provar, que nós não temos controle, nós não tendo controle daquilo, nós nos tornamos escravos daquilo. E é por isso que eles diz, éramos escravos. Quer dizer, num total situação de desonra e incapacidade. Vivíamos isso. Jesus nos salvou. Nós precisamos agora falar da sua palavra a outros, para que eles também encontrem essa liberdade. Então nós vivíamos, nós tínhamos a natureza caída, pois essa natureza caída nos tornou um objeto da ira de Deus. Deus não consome, né? Deus não fulmina, mas Ele é objeto. Quando você está fora da direção de Deus, objeto da ira de Deus. Eram desse jeito. Então aí Deus agiu para nos libertar do pecado. O 1.3 diz assim: andávamos na vontade da carne. Paulo diz que fazíamos a vontade da nossa carne. Então nós não sacrificávamos a carne. Mortificar os vossos corpos para que o Espírito viva. Então, uma vontade humana que é subjugada às inclinações de uma natureza pecaminosa. E aí, separado de Deus, quer dizer, morta espiritualmente. As pessoas não é capaz de entender nem de apreciar as coisas espirituais. Irmãos, na igreja, quantas pessoas que não são espiritual, continuam sempre sendo menino, não consegue. Eu vou falar isso quando eu chegar agora no imperador, quer dizer que muitos pastores e presidentes se tornaram um imperador. Então, meus queridos, aguardo que eu já chego lá. A vida sem Deus está à mercê do desejo. William Barclay diz que viver de acordo com os ditames da carne é simplesmente viver de tal maneira que nossa natureza é mais baixa, é cada vez pior, né? E aí, a pior parte de nós domina a nossa vida, que é a nossa carne. Vamos para o ponto 2. O ponto 2 diz assim: o que nos tornamos no presente. Paulo começou retratando como era a nossa situação quando estávamos mortos em delitos e pecados. Ele mostra. É preciso que nós também, queridos professores, professoras, dizer à nossa classe, às vezes até dar uma pausa para cada um voltar ao passado. Fazer uma retrospectiva antes da sua fé, quem ele era, como ele agia. E agora trazer para o presente, onde Deus, em seu amor e misericórdia, nos deu a vida em Jesus Cristo. O 2:1 diz: gerados em misericórdia. Deus é amor, a essência do seu ser é amor, e os muitos aspectos de sua graça brotam da fonte do seu amor. Todo mundo sabe que Deus é amor. E aí é preciso que você também ame. Jesus disse: olha, um novo mandamento vos dou, que ame uns aos outros como eu vos amei. O amor de Deus é incondicional. Nós estamos colocando condições para amar os nossos irmãos e até mesmo
para amar a nossa família, a nossa casa. Então o infinito amor faz com que Deus se torne rico em misericórdia. Ele é rico em misericórdia. Ele não nos deixaria num estado de miséria espiritual em que caímos por desobediência, de modo que a palavra diz que, mesmo estando mortos em pecado, aí Ele nos doou a vida juntamente com Cristo, para que todo aquele que nele crê. Então não há nada, meus queridos, que o homem possa fazer para obter uma tão grande recompensa. A salvação é um presente de Deus. Deus nos deu de presente. Aí às vezes nós perguntamos, mas por que se a salvação é um presente? Porque temos que pagar caro. Meus queridos, a salvação é nos tirar do mundo, nos tirar do pecado, dos delitos. É vivificarmos para Deus, nos dar vida em Cristo. E aí pertencer à família de Deus, e a família de Deus é uma família santa. É por isso que você não pode continuar como estava. Você tem que ser uma nova criatura. O 2.2 diz, fomos vivificados a miserável condições espiritual em que estávamos e o destino inevitável ao qual fomos condenados como resultado. Contrasta muito com o presente incomensurável que recebemos sem o merecer. Então não dá para calcular o amor de Deus sobre nossas vidas. Vivíamos uma vida miserável e hoje nós vivemos uma vida em Cristo. Então Ele nos deu a vida através de Cristo. Então, mesmo nós estando num estado que éramos inimigos de Deus, o nosso pecado, os nossos delitos que nós fazíamos, o viver fora da luz, tinha uma barreira entre nosso Deus e tornava-se uma inimizade entre Deus e os homens. E Jesus quebrou essa barreira. O 2.3 diz, recebendo a cidadania do reino. Então, nosso primeiro estado era de total escravidão. Éramos por natureza filhos da ira. E nos tornamos filhos de Deus pelo processo de adoção em Jesus Cristo. Então, meus queridos, veja o interessante o que fez. Nós não vivemos na época passada, mas nós vemos hoje o pecado dominando, tomando conta. E aí nós olhamos para nós, queridos professores, professoras, internautas que me acompanham. Dê uma olhada para a sua vida hoje como cristão. A graça, ela nos transportou de um reino para outro. Éramos cidadãos de um reino de trevas e nos tornamos cidadão do reino da luz. Então, meus queridos, nós devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Então nós saímos do império das trevas. Você sabe o que é isso? Império das trevas. E entramos no reino de Deus. No império tem um imperador. Vocês sabem disso? Explica para seus alunos, queridos professores, professoras, qualquer coisa no quadro. Saímos do império. O que é o império? É onde quem domina é um imperador. Tem que fazer a vontade do imperador. Que ele impera. Agora, viemos para um reino. Então, meus queridos, entramos no reino de Deus, que só é possível aquele que crê na morte e na ressurreição de Cristo. Então nós precisamos entender isso. No império das trevas existe, obviamente, um imperador que é quem? É Satanás. O império se baseia em suprir e satisfazer completamente as vontades, os desejos do seu imperador. Em contrapartida, meus queridos, um rei busca o bem-estar e a qualidade de vida do seu povo, do seu reino. Porém, Deus enviou o seu Filho unigênito para vencer esse império. Como eu disse
a vocês que nós estamos vivendo os tempos complicados. Deram um título a ministro do evangelho que não existia. E agora é o presidente. Depois que esse título de presidente veio, principalmente vou falar das Assembleias de Deus, que eu estou há mais de 40 anos. Não estou contra esse título. Mas esse título subiu para a cabeça de muitos, meus queridos. Agora eles acham que eles são o imperador e Jesus não é mais o rei. É ele que impera. O rei cuida do seu povo, cuida do seu rei, do imperador, cuida das suas vontades. E é isso que está acontecendo em muitas igrejas. Pastores ditatoriais. Meus queridos, aí você que está aí na igreja, que está me ouvindo, a Bíblia diz que quem deseja o ministério, excelente coisa deseja, mas deseja com o coração já fazendo a obra de Deus como você fosse. Mas se você desejar por posição, se você desejar por posição, você não estará entre os que serão arrebatados no dia do Senhor. São muitos pastores que vão passar vergonha. São imperadores. Tem que ser do seu jeito. Nós estamos vivendo isso. Meus queridos, vê esse império e você não pode falar nada. Você veja uma diretoria de uma igreja, não é uma parte. Só tem aquelas pessoas que realmente rezam na cartilha do imperador, do pastor. Aqueles que, às vezes, vão perguntar por que daquilo. Ou vão dizer, mas isso aqui pode trazer mais tarde prejuízo e tal. Esses não servem para uma diretoria. Diretoria é aqueles que rezam na minha cartilha. Isso no império de muitos pastores que tornaram imperadores. E quando eles querem matar, eles matam. Quando eles querem levantar, eles levantam. Meus queridos, eu não estou dizendo isso para que as pessoas se levantem contra a igreja. Não, o obreiro tem que ser uma pessoa que ama, uma pessoa conselheira. O pastor está brigando com o irmãozinho, tadinho. Inocente, o pastor está brigando com aquele irmãozinho. Você vai e visita o irmãozinho, vê o que está acontecendo e diga para o irmãozinho, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Você vai lá e fala para o pastor, meu querido pastor, o irmãozinho está sofrendo. Faz assim, pastor, não massacra o irmãozinho. Mas o que acontece, irmão, é como você visse, por exemplo. Olha essa cena. Como você estivesse vendo essa cena que eu vou contar. Você está na sacada da sua casa ou de algum lugar e você olha na rua e você vê um cachorro grande, até grande, batendo no pequenininho. E aí você vê, escapa um pitbull, você diz, agora o cachorro se ferrou, batendo no pequeno. O cachorro sai de lá e estraçala o pequenininho. Quer dizer, a corda arrebentando do lado mais fraco. Isso não pode acontecer nas nossas igrejas. É assim que está muitos obreiros nos nossos dias. Fica do lado do mais forte, porque não querem perder oportunidades que não vai levar a lugar nenhum. Então, meus queridos, pense nisso. Eu fico indignado quando eu vejo está acontecendo um problema entre um irmão e outro, aí a pessoa toma um lado, fica do lado do irmão aqui e também batendo naquele irmão. A Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Jesus diz dessa forma. Então o teu papel é aconselhar. O teu papel é ajuntar para que eles possam se endireitar, fazer as pazes. Não é aumentar a guerra. E aí nós vemos que muitas igrejas estão sofrendo. Os imperadores não perdoam. Você conhece? Obreiros que não perdoam. E aí quer fazer cair fogo do céu.
Nós precisamos nos preocupar com a salvação de alma, com unir as pessoas. Não com política, eu digo política na igreja. Nós queremos, para ser paparicado, nós precisamos paparicar. Não, João Batista disse, não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Perdeu a cabeça. Mas falou a verdade. Então, meus queridos, eu quero que vocês entendam. O império das trevas. O imperador é quem? É Satanás. Você prega para salvar as pessoas, os alcoólicos e tanta gente, e não consegue salvar a sua família. Então, cuidado. Então, mesmo estando no mundo, não pertencemos mais a ele. Esse mundo não tem mais nada a ver conosco. A Bíblia nos ensina que a nossa cidade ou cidadania não pertence a esse mundo. Então, precisamos vivemos o Evangelho. Então, como cidadão do céu, temos um novo sistema de governo, uma nova Constituição, que é a Bíblia. Ei! A Bíblia é a nova Constituição que nos conduz a uma forma de vida totalmente diferente da qual vivíamos anteriormente. Então somos novas criaturas. A verdadeira Constituição que nós temos, a forma de nós vivemos agora, é baseada na Bíblia. O 3 diz que o que seremos no futuro. A salvação produziu no salvo um efeito passado, presente e também futuro. Então, ela faz com que nós olhamos para o passado, olhamos para o presente e também para o futuro. E ela produziu um efeito passado, presente e futuro. Nós agora temos que olhar quem éramos e quem somos. Então somos o testemunho visível da obra redentora de Cristo. Então o Senhor nos fez esse testemunho. 3:1 diz, tornando-nos feituras de Deus. O pecado desfigurou totalmente a imagem criada por Deus no princípio do mundo. Então o homem se desviou. Mas num ato de extrema misericórdia e amor, Deus resolveu recriar esse homem interior arruinado, fazendo uma nova criatura à imagem do seu Filho. Crente, obreiros que estão na igreja, que estão acompanhando essa lição tão abençoada. Você reflete a imagem de Deus, porque agora é nova criatura. Se não for nova criatura, a imagem de Jesus não resplandece em você. Você consegue refletir? Ah, que dó. Tantas pessoas dizendo com a boca, mas com o coração praticando tudo ao contrário. Então, a Bíblia diz que nós fomos refeitos para um propósito. Qual é o propósito? Boas obras. E andar nelas. Ah, eu fico olhando a situação que estamos vivendo. Deus contemplando do céu. Um pastor tomando conta de uma igreja, ganhando um alto salário que vem do dízimo das viúvas, dos aposentados, que tira aquele pouquinho e tira o dízimo por fé, por amor à obra de Deus. E enquanto isso, a igreja está vazia. O pastor não forma obreiro, não forma outro para substituir, e pisam naqueles que estão ao seu lado. Então, meus queridos, não foi com esse propósito que fomos refeitos. O 3:2 diz, para mostrar nos séculos vindouros, a redenção da humanidade é um ato poderoso que se estende de geração em geração. Então, meus queridos, vou falar aqui para encerrar, falar da joia aqui. Certa feita, perguntaram a uma mulher romana onde estavam as suas joias. Onde está a sua joia? Pai, mãe, onde está a sua joia? A história diz que essa mulher foi lá e buscou os 2 filhos. E disse, aqui está as minhas joias. Então essa é a joia mais preciosa que você pode ter em volta do seu pescoço. São os braços dos filhos. Os filhos são as bênçãos, a Bíblia diz. Se eles hoje se comportam de maneira diferente, quem sabe você lá atrás não errou. Lá atrás você deixou de fazer conforme a palavra de Deus e hoje você está pagando o preço.
Volte lá, abrace cada um dos seus filhos, beijam, traga para junto de você. É a maior joia, é o braço do filho no seu pescoço. Ah, que bom quando meus filhos me abraçam, como eu fico feliz, não tem joia melhor. Ah, que é isso? Você está jogando fora a joia mais preciosa que você tem. Outro pastor valorizando e tentando fazer com que teu filho não desvie do caminho. Põe a mão na consciência. Volte para Deus, olhe o que está fazendo. Antes que seja tarde demais. Então, meus queridos, Deus transformou os pecadores em santos adoradores. Então, como joias raras adquiridas por um alto preço, os remidos serão exibidos como monumentos de sua maravilhosa graça. É isso, filhos de Deus, nós somos a coroa, nós somos a grandeza, da beleza que Deus fez, somos filhos. Então, meus queridos, nós precisamos vivermos de acordo com a vontade de Deus. 3:3 seremos a assinatura visível de sua obra. De acordo com o teólogo e pastor Elienay Cabral, essa expressão para mostrar no século vindouro diz respeito ao futuro da igreja. Deus vai mostrar a seus filhos que somos nós. Então, a igreja ela será a demonstração eterna da graça de Deus, ou seja, o testemunho da manifestação e da misericórdia de Deus sobre a humanidade. E você está chutando seus filhos. Acorda, abrace seus filhos, para não ter prejuízo maior. Da mesma forma que um paciente é testemunho da habilidade cirúrgica de um médico, nós visivelmente seremos as testemunhas da obra de Cristo. Conclusão: Paulo explicou claramente que somos salvos pela graça e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Que Deus abençoe cada um de vocês. Aguardo vocês na próxima aula e até lá, na paz do Senhor. Amém.